Galera, boa noite. Falando aqui agora, eu vou falar para vocês sobre a revisão do curso de redes, tá ok? No curso de redes que a gente viu, eu passei ele um pouquinho bem tranquilo, tá? Então não aprofundei muito. Eu acredito que a Mauri deve ter aprofundado mais no guia servidores e eu acredito que vocês tenham gostado, certo? Na minha parte, realmente ficaria para uma área mais prática, mas infelizmente não foi possível devido a essa pandemia. Porém, todavia, entretanto, eu gostei das áreas dos profissionais que eu trouxe aqui para poder trocar ideia com vocês. Principalmente na área de direito, eu acho que facilitou bastante. E mais outras duas pessoas que trabalham na área para provar para vocês que vocês podem fazer o próprio dinheiro de vocês. Não é que eu esteja falando para vocês trabalharem por conta própria, não trabalhar em empresa nenhuma. Não é isso. Mas é para que vocês possam entender que com esse curso vocês conseguem trabalhar por conta própria, né, fazendo seu próprio dinheirinho aí no dia a dia, tá bom? Bom, vamos lá. Vou fazer só uma revisãozinha aqui bem rapidinha e já jogo o link lá no WhatsApp da prova de vocês, beleza? É o seguinte, gente, quando a gente fala no curso de redes, primeiramente vamos entender o seguinte, já passei isso aqui para vocês, mas vale a pena a gente trocar uma ideia sobre isso. Toda vez que eu vou montar uma rede, a primeira coisa que eu vou estar estabelecendo é o número de pontos de rede que vai ter no local. Beleza? Através do número de pontos de rede que eu vou ter no local, aí eu já coloco relógio de ponto, catraca, computador, impressora, roteadores e assim por diante. Já passo os cabos e deixo os cabos todos prontos. Geralmente a gente não passa os cabos, porque geralmente quem passa os cabos são eletricistas. Mas se for para a gente poder passar também, super tranquilo. Depois disso, aí eu já começo a disponibilizar os dispositivos de entrada de internet. Que seria isso? Seria roteadores, seria os switches, essas coisas, para a gente já ir montando ali. Principalmente tipo de rede, né, que eu vou querer, por exemplo, se eu vou querer com fibra, se eu vou querer com a rádio mesmo, se eu vou querer uma DSL, para ficar mais tranquilo. Hoje virou moda e graças a Deus sobre a fibra, tá? Então hoje praticamente 90% da sítio que a gente vai estar montando o pessoal está trabalhando com fibra. Eu não ensinei vocês a como clipar o cabo de fibra óptica, mas ele não tem segredo, ele tem um aparelho próprio. Ele se descasca um pouquinho a ponta dele ali, já conecta no conector e já clipa ele ali. Mais ou menos como é o cabo de clipagem, só que ele é um pouco mais simples ainda do que o clipagem. Então, ou seja, vocês podem ver que não tem segredo, tá bom? Quando a gente fala sobre fibra óptica, geralmente ele não tem emenda, mas ele também. Não é que ele não tem emenda. Tem um mito nisso daí. Não é que ele não tem emenda, só que eu não vou pegar um cabo e vou emendar no outro, não. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um adaptador e colocar ele e vou ligar uma ponta no outro através de um adaptador, tá bom? Então, ou seja, ele tem emenda sim, só que a emenda geralmente ela é feita em grande escala. Por que ela é feita em grande escala? Porque quando a gente tem o cabo fibra óptica que o pessoal passa nas ruas aí, eles passam um novelo grandão, certo? De fibra óptica. Caso algum rompe, eles vão lá e fazem emenda dele. Agora, caso rompe todos, aí realmente é onde eles trocam todo o cabeamento ali. Depois de eu passar essa parte então da configuração da internet, ou seja, escolhi o meu roteador, montei o switch, montei as outras coisas, liguei os cabos, aí eu passo para o que nós chamamos de rede lógica, que é onde vocês vão estar trabalhando lá com os servidores. E ao trabalhar com servidores, principalmente se for Windows ou se for Linux, você vai simplesmente fazer o tipo de acesso que vai querer na sua rede. Se você vai querer liberar todas as pastas, se você vai querer liberar todos os acessos e assim por diante. Eu sempre fui de boa contra isso, tá? Eu sempre liberei todos os acessos, ou seja, o cara que entrasse na minha rede, ele pode acessar tudo que ele quisesse lá. Qualquer site, qualquer coisa e tal, eu não ligo com isso. É claro que hoje as outras empresas já fazem o seguinte, elas já estão filtrando isso mais. Ou seja, tem empresa que já não deixa entrar no YouTube, nas redes sociais, né, para deixar justamente só para o funcionário estar trabalhando, tá bom? Então vai depender muito do administrador de rede ali e tal, tá? Esse bloqueio você pode estar fazendo tanto lá no firewall, né, que eu já falei para vocês que é o firewall, que é aquele aparelho ao qual eu posso acessar e colocar a minha lista de regras. Ou posso fazer manual também em cada máquina utilizando aquele programa que eu passei para vocês chamado de Curupira. Até o Joel também falou de um outro programa aí também, agora não lembro o nome dele, cara. Certo?
mas ele funciona da mesma forma, tá bom? Lembrando que geralmente acessos assim a gente faz da seguinte forma: a gente bloqueia tudo e depois libera aqueles que a gente deseja. Por que é importante fazer dessa forma? Pelo seguinte, por segurança, é melhor você bloquear tudo e ir liberando os acessos do que fazer o contrário, do que liberar tudo e só ir bloqueando determinados sites, tá? Então, quer ver um exemplo bem simples disso? Eu posso bloquear facebook.com, que é diferente de facebook.com.br. Então, ou seja, de repente eu bloqueio lá facebook.com e o cara digita lá facebook.com.br e adivinha o que acontece? Ele entra. Então, para evitar isso, a gente geralmente faz o seguinte lá no firewall ou no Curupira, alguma coisa assim. Bloqueia tudo e depois a gente libera os acessos dos sites que são mais utilizados ali no dia a dia. Tem algumas empresas que trabalham em tempo real, olhando tudo que o usuário está fazendo. Eu também sou meio contra isso, eu prefiro ficar. Eu sou daquela linha de confiança no colaborador lá, tá? Então, onde eu libero tudo e eu acredito que se o cara tiver trabalho, ele não vai perder tempo acessando rede social, acessando esses outros sites assim, e sim vai estar trabalhando ali, fazendo aquele trabalho que deve ser feito. E eu acredito que seja assim que todos vocês que trabalham façam. Quem de vocês está trabalhando aí, gente? Fala aí pra mim, coloca assim, eu, aí no chat pra mim saber quem está trabalhando. Bom, eu fui demitido, então não conta. Não, é beleza, mas você se conta assim pelo seguinte: lá você tinha um acesso liberado ou bloqueado lá na empresa lá? Então, Adriano, tinha até comentado isso aí com outros professores. Ô, desculpa aí se tiver um barulho de fundo, é porque o rádio aqui em casa tá ligado e esse povo não tem senso. De Ah, boaça. lá no escritório, na Bitpag, a gente sim trabalhava com marketing, com desenvolvimento, e a TI, inclusive, e tinha certos sites que eram restritos. Por exemplo, Netflix você não acessava, Facebook você não acessava, YouTube você não acessava. Esses sites assim, somente quem acessava era quem precisava desse site para trabalhar, e quem, tipo assim, os donos, né, que restringia isso, que tinham o próprio acesso. Igual o pessoal da TI bastante lá usava, então a maioria tinha o usuário de YouTube aberto, mas o pessoal do desenvolvimento de operações, ninguém tinha. Ou os caras, pra você ter uma ideia, né? É o que a gente tá conversando, olha só. O administrador da área de TI ele tem todo o acesso, então, ou seja, é normal, né? O que eu não concordo, gente, com isso é o seguinte, por exemplo, quando a gente bloqueia esses acessos, a gente bloqueia da seguinte forma, a gente bloqueia para todos e em determinado nível, né, de hierarquia ali e tal, ou seja, gerente, administrador, a gente vai liberando esses acessos. Joel, como é que é lá, cara? Lá também é a mesma coisa, tudo bloqueado? Como que é? Adriano, só na área de vendas que é bloqueado. Agora, para nós que dá manutenção, não. É tudo liberado. Bacana. Welles, você é bloqueado lá? Como que é o acesso? Tiago, e você, cara? É bloqueado lá ou não? Quando eu trabalhava lá no escritório lá, não tinha nada bloqueado. Tipo, você podia mexer qualquer hora no YouTube, abrir o Facebook. Eu não suportava muito não, mas tipo, quando tinha trabalho tinha que fazer, né? Entendi. Então o Thiago é desse, né? É. Galera, e o Adriano, que você sabe o que você. eu acho engraçado, irmão? Pode falar. Que lá no escritório, lá na Bitpag, onde eu trabalhava, que meio que é com segurança lá, cara, impressionante. Lá é uma empresa foda pra caralho, mano. É uma das empresas, acho que melhor que eu já poderia ter trabalhado. E lá dentro, o pessoal do marketing, o pessoal da TI, o pessoal da área de manutenção também, que mexe nos computadores, a tecnologia não, a internet lá na Bitpag, é impressionante, é muito rápido, os servidores lá são muito rápidos. Então eu não entendia, porque toda vez que, vamos supor, eu tô lá formatando alguma coisa, eu tô desenvolvendo lá um site lá como é que fala, da TI. Aí se eu começo a acessar o YouTube, se vamos supor no computador para mim querer escutar uma música, uma coisa assim, ou então só ver um vídeo explicativo de alguma coisa, para eles pesa a internet, mas para as pessoas da TI. Mas aí eu fico me perguntando, se a empresa investe, porque aquela empresa lá investe milhões em tudo que ela faz, e então assim, no mínimo, a internet desse tinha que ser, tipo, mais que perfeita, tinha que ser excepcional. Então, né, não é uma coisa meio sem lógica. Não, Os não é caras não. pagam menos. Não, porque tipo assim, os caras pagam pela internet que tem,
porém ela não é o suficiente para manter a empresa. Então por que não aumenta a internet? Se a base da empresa é a internet para tudo gerar através online e a tecnologia toda, entendeu? Pelo simples fato do seguinte, porque não tem internet capaz de suportar isso tudo, cara. Não tem, entendeu? Então é por isso, até por isso que eu falei com vocês aqui, que a gente precisa um pouco limitar essas coisas. Eu sou de uma época onde a gente trabalhava com internet de escada. A internet de escada, vocês têm ideia, era 25 kbps, né? 56 kbps, desculpa. Só pra vocês terem uma ideia, hoje uma foto que eu tiro para poder postar ela no Facebook, ela tem de tamanho de arquivo 1 mega. Quando eu tinha internet de escada, quando a gente trabalhava nessa época e tal, pra gente baixar uma foto de 1 mega, a gente demorava em torno de 10 minutos. Então, ou seja, nós reclamamos de internet hoje, mas olha só, quando começou a internet realmente, não poder baixar uma foto de 1 mega, pequenininha, essa foto você vê no Facebook e tal, ela geralmente demorava em torno de 10 minutos. O que isso quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Que infelizmente não temos como ter controle da velocidade da internet, principalmente com esse punhado de coisas que existe hoje. Vídeo, foto, entendeu? Então, ou seja, por isso que é muito complicado da gente estar liberando essa internet para todo mundo. E aí é onde que eles liberam geralmente o acesso para quem? Para a área de TI e para a área de gerência, entendeu? Eu geralmente eu deixava todo mundo, vamos dizer assim, tudo liberado, mas o que eu fazia? Eu dava um treinamento para as pessoas de como usar o YouTube. Eu ia lá no YouTube e falava assim, ó, se vocês quiserem trabalhar escutando música o dia inteiro, beleza, mas vem aqui no YouTube, ó, diminui a qualidade do vídeo aqui, ó, deixa no mínimo possível aqui e tal, para poder ver. E sempre colocavam aquela pressãozinha, né, de falar o seguinte, olha, eu tenho total controle naquilo que vocês acessam. Então, ou seja, eu sei tudo o que está acontecendo, eu sei todos os sites que estão acessando. Então, querendo ou não, a pessoa já ficava meio recebiada do que acessar ali, né? Agora, hoje, com esse bichinho aqui, gente, o que acontece? Se o cara tiver 3G, ele acessa o YouTube aqui, vai escutar o YouTube aqui, vai trabalhar do mesmo jeito, não, né? Vai atrapalhar. Então, ou seja, a desculpa de atrapalhar o trabalho não é mais a internet em si, né? Tem que ser uma outra coisa e tal, certo? Mas depois de eu fazer isso, então voltando aqui para a aula, depois da gente fazer, então, ou seja, eu defini a internet, defini velocidade. Nessa velocidade, Andrew, é interessante que a gente pense o seguinte, cara, eu vou querer só velocidade de download ou vou querer uma velocidade de upload também bacana? Entendeu? E para isso a gente tem um link dedicado. E o link dedicado ele é 4 vezes o valor da internet normal. É por isso que fica muito mais caro. Entendeu? Então, ou seja, se eu tiver uma internet de 100 mega por mês, 100 mega tanto para upload como para download, eu vou estar pagando em torno de 400 conto por mês. Então, por isso, você imagina. E 100 mega, vamos ser sinceros, gente. Eu acredito que praticamente todos vocês que têm uma internet de 100 mega em casa dá clique, por exemplo, e pagam R$100 por isso. Entendeu? Então, ou seja, olha a diferença de preço. Então, se eu quiser uma internet um pouco mais rápida ainda do que isso, meu custo vai simplesmente dobrar e ficar um pouquinho pior. Certo? Então, por isso eu preciso ficar atento. Se eu vou querer um banco de dados compartilhado, né? Banco de dados, desculpa. Se eu vou querer um link dedicado para justamente eu não ter esses problemas de upload, de envio de arquivos. André, você não concorda comigo, cara, que essas empresas que investem muito nessa área da tecnologia e tudo mais da TI, não deviam investir muito mais em relação à internet, que é o que eles dependem para trabalhar? Mas depende, cara. Porque aí vem aquela seguinte questão, quer ver? Se a internet pra mim no momento tá funcionando ali, eu tô conseguindo fazer o meu trabalho e tal ali mais ou menos de boaça, não tenho porquê ele estar aumentando. Esse é o grande X da questão, entendeu? E a pessoa hoje, as empresas hoje trabalham, vamos dizer assim, com o mínimo custo possível, né? Então, ou seja, para poder trabalhar na tábua da beirada, vamos dizer ali, entendeu? Então, por isso que não. E infelizmente, igual eu te falei, cara, para eu poder dobrar ou triplicar a velocidade da internet, meu custo vai subir demais ali e para fazer o trabalho que hoje está fazendo aqui. Entendeu? Esse é o grande X da questão. Adriano, Oi, Joel. o problema não é ter uma internet muito boa, o problema é ela manter, né? Justamente. É por isso que a gente, geralmente, empresa, contrata o link dedicado, né? Porque o link dedicado, a variação dele ali é mínima. Porém, igual eu tô falando pra vocês, é 4 vezes o valor de uma internet comum. Né? Esse é o grande X da questão. Entenderam?
Você pode ver, por exemplo, Andrew, se a gente for analisar isso, ó, a Clique. A Clique era para ter uma internet lá dentro, lá fudidoça, para poder resolver problemas de todo mundo. Vai lá trabalhar para você ver lá. Não tem. Entendeu? Ou seja, e eles são os provedores de internet, que dirá achar. Então, por aí a gente tem uma ideia disso, entendeu? É meio complexo isso, né? Mas voltando aqui para a aula. Determinei a internet então agora, se eu quero link dedicado ou não. Eu vou passar então agora para os servidores. Nos servidores vocês vão conversar com a Mauri para vocês terem ideia do que vocês vão estar fazendo nele lá, beleza? Vocês vão estar colocando que tipo de acesso, que tipo de restrição. Cara, eu tenho. Se vocês vão estar configurando o servidor lá, poder gerenciar todos os usuários da rede e tal lá. Gente, eu acho isso uma falta do que fazer tão grande, mas tá bom, é bacana. Mas eu acho a falta do que fazer. Sabe? É legal você configurar um servidor para poder liberar o acesso de um usuário X e tal lá. Mas sei lá, cara, é uma visão que eu tenho que é um pouco diferente. Eu sou da linha, antigamente, que não existia servidores, né? Então sou daquela linha que eu trabalhava máquina por máquina e em cima daquele eu instalava os programas, né, e tal. Então eu sei toda a facilidade que o servidor traz pra gente, igual a Mauri passou pra vocês. Mas eu ainda acredito que uma máquina pessoal ela funciona um pouco melhor, principalmente quando dá problema. Porque quando uma máquina que é ligada a um servidor dá um problema, meu amigo, não é fácil de resolver. Geralmente as pessoas falam o seguinte, não é fácil, é só resetar o usuário. Gente, não é. Ainda mais quando o usuário está travado lá no servidor, você não sabe qual aplicativo que ele estava mexendo e tal. Então é bem complicado, entendeu? Mas nessa área, então agora a gente vai começar a ver. Vou precisar no servidor, o que o servidor vai gerenciar e tal, para poder ficar mais fácil aí. De acordo com o que vocês viram com o Amauri lá, o que vocês acham disso? O que vocês acham do servidor que tá liberando, tá bloqueando ali? Nossa, se depender de mim, nem coloca, velho. Ou, para alguns casos até vale a pena bloquear, mas para outros depende. Depende muito da situação, igual a gente tava falando aí. Depende muito das... Mais alguém? Depende do porte da empresa. Acho que empresa de pequeno porte, assim, não tem necessidade, não. Não tem, por exemplo, as empresas querendo aqui, vamos ser sinceros, nossas empresas que de Araxá, quando tem no máximo 40 pessoas ali, que é o muito, já é uma empresa enorme, né? Então acaba que a gente consegue gerenciar cada máquina ali, né? Entendeu? Então, ou seja, agora quando você pega uma rede que tem cento e tantos funcionários, que tem troca de turno, né? Que tem que apanhar de outras coisas, aí sim você realmente precisa de um servidor poder gerenciar. Mas fora isso, cara, e outra, né, tem também, e depende também do tipo de acesso. Se a gente for ter acessos fora da empresa, aí sim é interessante a gente trabalhar dessa forma, né? Mas caso contrário, não tem tanta necessidade, né? Eu Pode acho que um falar. exemplo também seria a própria Bit, né? O curso. Porque o tanto de computador, o tanto de pessoas que trabalham ao mesmo tempo que está tendo aula, a gente, por exemplo, a gente tem acesso a quase tudo. Por exemplo, se um infeliz da vida quiser entrar num site pornô, ele até consegue, entendeu? Porque é tudo liberado para todo mundo. Uhum. Eu nunca trabalhei lá na parte do escritório do pessoal, mas pelo que eu vejo é tudo liberado. Pra vocês terem ideia sobre a BIT, o que acontece? Antes de vocês entrarem lá para fazer o curso, talvez tenha alguns alunos aqui que já estavam antes, talvez lembram disso. Eles tinham um servidor lá que gerenciava todas as máquinas que acessavam lá, entendeu? E o que acontecia com isso? Primeiramente, que os computadores ficavam extremamente lentos. É necessário ter usuário e senha para poder estar entrando em todos os outros computadores. Precisava ter um grupo X para poder fazer isso. E o que começou a acontecer? Começou a ter muito problema de rede. Então, ou seja, a rede cai muito, aí quando caía muito, o computador não conseguia entrar lá no servidor. E aí ainda tinha outra questão, eles colocavam uma senha diferente para a máquina, uma senha diferente lá para o servidor e uma outra senha outra diferente do outro lugar. Então você tinha que fazer um logoff lá para poder entrar no local, a gente não conseguia. Então foi por isso que eu peguei e falei com eles, gente, vamos tirar isso, tira isso aqui de rede. Ainda mais para vocês que estão vendo o curso de manutenção, estão vendo as outras coisas, precisam formatar, precisam ter acesso a instalação de programas e tal, eles sempre tinham que ir lá e liberar o acesso. E aí é o grande problema, né? Aí é o grande problema. Qual que é o grande problema? É fazer justamente essa liberação. Porque imagina toda hora que eu precisar de instalar um programa, de eu precisar de fazer alguma coisa, eu ter que ir lá no servidor para poder estar mexendo lá com ele lá, entendeu? Então, ou seja, isso, querendo ou não, gente, pra gente isso era um saco. Pra mim era um saco isso.
Então foi por isso que eu falei o seguinte, quer saber? Eu vou liberar todo o acesso, não vou ficar dessa forma não. Galera, só um segundinho que vai chegar um amiguinho meu aqui, só um minuto. Viu não, irmão? Ai, meu filho, beleza? Saudade do seu. Vem, graças a Deus. O que você tá arrumando? Aula. Só terminar uma aula aqui. Tá? Galera, voltando em 3, 2, 1, voltou aí? Voltou, né? Voltou. Então, galera, aí eu peguei e falei, conheço, assim, gente, tô com meu amigo aqui, o Carlos Eduardo, tá bom? Eu venho aqui fazer pegar um cabo de rede aqui comigo aqui, daqui a pouco a gente finaliza aqui, eu dou atenção pra ele, tá? Beleza? Então, gente, aqui que eu falei com isso, como tava tendo muito problema, principalmente para instalação de programas e as outras coisas, que é diferente. Concordo que usuários, geralmente, eles não vão fazer essa instalação de programas? Ou seja, dentro de uma empresa, a gente tem que fazer essa instalação? Aí beleza, só que lá na Bit, como vocês tinham que fazer instalação de programas, vocês tinham que configurar as coisas, vocês tinham que fazer as outras coisas, toda hora eles tinham que ir lá e mexer no servidor para fazer uma configuração para vocês, e aí enrolava tudo lá, enrolava a minha aula. Por fim eu falei assim, não, tira essa merda e vamos trabalhar só desse outro jeito aqui, que é o que a gente está trabalhando lá hoje, que é o que eu acho que funciona melhor. Não estou dizendo que servidores são ruins, que atrapalham. Estou dizendo que depende do caso. Tem empresas que realmente é necessário e válido. Lá no Valvier, como que é, brother? Joel. Lá não tem esse negócio de usuário para computador, não. É Tem não, só da questão do sistema mesmo. É só o usuário do sistema. E funciona redondinho, né, cara? Muito melhor, né? Melhor, você a máquina colocar o fica mais... usuário em cada uma das máquinas e tem que ficar gerenciando isso, criar o usuário, toda vez que o funcionário for demitido, ou sei lá, sair, tem que ir lá criar outro. Aí vai virando aquela bagunça. Não, é por isso que é Então melhor. aí cria só dentro do sistema mesmo. E aí Ah. fica um backup menor também. Né? Com certeza, com certeza. E outra, você vai dar manutenção só nos computadores, aí se der algum problema, ele vai mudar para outro computador, pronto, né? Já resolveu. Mas beleza. Exatamente. Aí como a pasta do servidor ela já é compartilhada, aí é só pegar o sistema de volta e não pronto. tem problema nenhum. Galera, depois então, ou seja, vamos lá, eu criei pontos de rede, escolhi se eu vou querer servidores e tal, já defini os serviços que o servidor vai ter, agora é passar para as máquinas, fazer a instalação do Windows, né, criação do sistema lá e assim por diante. Existem outros equipamentos de rede que precisam ser configurados. Um deles é a impressora. Hoje os relógios pontos são todos interligados em rede, então, mas isso é muito simples a partir do momento que vocês saibam como configurar o endereço de IP. Porque basta eu colocar um endereço de IP fixo nesses ambientes aí. Beleza? Galera, olha só, eu vou colocar o link da avaliação lá no WhatsApp, eu acho que vai ficar melhor, tá? Do que mandar por aqui. E faço o seguinte com vocês. Amanhã a gente troca uma ideia de novo sobre a prova e bate mais um papinho, tá bom? Ô, Adriano, até que horas vai poder te entregar a prova? A prova é muito fácil, cara. Pelo amor de Deus, vocês nem parecem que eles conhecem minha prova. Beleza, Eu fiz ela aqui em 5 dois. horas. Fizeram 2 minutos aqui, cara. Não, vocês Deus, vocês têm que ter uma. É fácil. Beleza. Eu peço a vocês que façam até amanhã, porque à noite eu já vou corrigir elas, beleza? Detalhe dela, tá? Ela já dá a sua pontuação final ali, beleza? Vocês responderam lá as perguntas lá, classificou e já vai te dar a sua pontuação final. Tá bom? Ô, Adriano, antes de você ir embora, eu sei. Eu quero tirar uma dúvida minha. Essa pergunta vai parecer meio idiota, mas a BIT, Não existe pergunta idiota, não. beleza. Onde a gente faz curso lá na BIT, a BIT é considerada uma empresa de grande, pequeno ou médio porte? Eu falei Médio errado. porte. Médio porte, mas eu falei errado. Era pequeno, médio e grande. Tranquilo, é médio porte. Como é que você vai saber como que a empresa... você pode medir o tamanho da empresa de 3 formas. Primeiro, pelo número de funcionários, mas o principal, cara, é o faturamento, entendeu? O principal é o faturamento. Aí entra depois nas outras questões, mas o que vai definir, principalmente dessas variações, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu sou MEI, né? Ou seja, sou microempreendedor individual. Eu posso ter um faturamento anual de até 80 mil reais. O que significa isso? Que eu posso emitir de notas fiscais até o final do ano 80 mil reais. Se a gente dividir isso aqui por mês, cara, quer ver? 80 mil
dividido por 12. Significa que eu posso emitir notas de até 6.666 por mês. Querendo ou não, o que significa? Que eu posso ter um salário de 6.600. Na verdade, não eu. Significa que a minha empresa pode ter um salário, pode ter uma renda mensal de até esse valor. Por eu ser MEI, eu posso ter até 3 funcionários. Só que o salário deles, assim como o meu, não pode estar ultrapassando 6 mil por mês. Assim como minha venda que eu estiver fazendo, alguma coisa assim. A partir do momento que passa esse valor, eu já deixo de ser MEI e passo a ser empresa simples. E Porra, essa empresa simples... o Wellington lá, Pode ele falar. tem vários funcionários e a maioria deles são cargos importantes, igual o gerenciamento, a Marina, por exemplo, então deve ganhar mais que isso, não? Isso é muito engraçado. Não. Entendeu? Infelizmente Filha da não. puta. Tá formando pra ser comediante, Andy? Só um detalhe, só pra gente poder fazer um cálculo tranquilo, só pra vocês poderem entender uma coisa interessante. Eu presto trabalho para Bitcompany, beleza? Eu recebo por hora aula de vocês, eu recebo R$ 20. Hoje está dando R$ 25, certo? Então, ou seja, cada hora de aula que eu dou para vocês é R$ 25 que eu recebo, tá bom? Nesses R$ 25 já está incluso até amanhã, a prova até amanhã, tá? Nesses R$ 25 já está incluso meu 13º, meu INSS e as outras coisas. Então, se eu tiro isso, que é 8% de cada coisa, vai dar mais ou menos uns 30% de impostos. O que significa isso? Significa que meu salário real é R$ 20. Por que a empresa lá, a Bitcompany e algumas outras empresas, hoje, elas já não contratam as pessoas, elas pegam e contratam via MEI, para justamente elas não terem esse custo, entendeu? Para esse custo de INSS, fundo de garantia, essas outras coisas, ficar com quem? Com o colaborador. Ou seja, a empresa simplesmente faz um contrato com aquela pessoa. Tipo, chega para mim e fala o seguinte: Adriano, olha só, por exemplo, a semana passada eu tinha que fazer um punhado de vídeo para eles lá. Eles perguntaram para mim: Adriano, quanto você cobra? Eu peguei e falei para eles o valor que eu cobrava. Eles pegavam assim: então beleza, a gente fecha o contrato com você então. E assim por diante, entendeu? Então, essa é a diferença do MEI com o simples e outras coisas. É por isso que lá, mesmo sendo simples, o faturamento deles pode ser maior ou não, e aí vai depender muito da receita que a empresa também tiver. Capaz que o único que tira esse valor então acima é o dono, né? O próprio Wellington. Nem sempre. Nem sempre, porque existe um salário chamado prolabore. O prolabore é quando o próprio administrador, o dono da empresa em si, ele fala o seguinte: olha, eu quero ter o salário X da empresa, para que a empresa possa ter um retorno. Por exemplo, aqui na minha empresa, como eu trabalho com fotografia, para você ter ideia, eu estabeleci um salário para mim de aproximadamente 4 contos por mês. Só que eu não estou recebendo isso não, mas tá indo. Vamos lá. O que acontece? Nesses 4 contos que eu recebo por mês, todo o dinheiro que entrar aqui a mais do que isso, eu direciono para quê? Para compra de equipamento, para compra de álbuns, para investimento em meu estudo e assim por diante, entendeu? Então, ou seja, a gente separa um salário para a gente. Por exemplo, quer ver um rapaz teve um rapaz que deu um treinamento para a gente que semana passada trocou uma ideia com a gente, que foi o PH, lá de Tapira. Ele tem um salário de 2 contos. E ele é dono da LinkTap, lá de Tapira. É ele que manda na internet, naquela porra lá. Só que ganha só 2 contos por mês. Mas por quê? Porque todo o restante do dinheiro que ele recebe ali fica justamente para a empresa, entendeu? Porque senão a gente quebra a empresa precisa depois poder funcionar ali sozinha, entendeu? Então por isso tem essa diferença de meio, simples, depois de uma empresa normal, depois uma multinacional e por aí vai afora. Ficou claro? Adriano, mas se ele quiser é Pode falar. pra pegar o dinheiro, não pode não? Cara, é meio complicado porque você pega e faz uma declaração, né, de imposto de renda falando que o seu salário é aquilo lá. Ou seja, você separa as pessoas. Você separa a pessoa física da pessoa jurídica. Ou seja, você é simplesmente o diretor da empresa X que recebe tanto. Entendi. Porém, todavia, entretanto, por exemplo, eu vou almoçar. Eu posso colocar então, custo de almoço e pegar o dinheiro da empresa para isso. Eu vou ter que ir em tal cidade. Eu vou lá na empresa, pego combustível, a empresa está pagando para eu poder fazer esse trabalho. Então, ou seja, eu não vou ter o custo que eu tenho normalmente, né? Só que a empresa ela vai pagar para esse cara trabalhar, entendeu? Então, ou seja, acaba que o salário dele depois ali vai ficar sozinho, né? Vai ficar somente o próprio salário dele ali só. Vai ter o salário livre, né? Vamos dizer ali. Tá. Todo outro custo ele não tem, entendeu?
Vocês querem uma aula assim, administrativa amanhã disso, gente? Cri, 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 É, cri, pra cri. quem pensa em ter o próprio negócio futuramente, creio que vai ser bom. É não, Joel? É top. Amanhã a gente troca uma ideia assim, então. Beleza? Então por hoje é só. Vou jogar a provinha lá pra vocês. Boa sorte e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Falou? Deus, é nóis. Até mais. Falou. Abração. Falou. Até mais. Tchau, tchau.